Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício sobre vetores, mais especificamente sobre segmentos orientados e vetores. E o exercício do vídeo de hoje foi tirado do livro Vetores de Geometria Analítica, Teoria e Exercícios, da Ana Célia da Costa e do Armando Pereira Loreto Júnior. E antes mesmo da gente dar o enunciado do exercício e partir propriamente para a resolução do mesmo, pessoal, é importante que a gente saiba alguns conceitos fundamentais que permeiam essa matéria. E o primeiro dos conceitos, obviamente, é sobre vetores. Um vetor, pessoal, nada mais é do que uma grandeza descrita no plano ou no espaço, né, utilizando coordenadas numéricas, então dados dois pontos A e B, além de outras três características que a gente vai falar agora, a gente consegue definir um vetor. Essas três características, pessoal, dizem respeito ao módulo, que é basicamente o tamanho desse nosso vetor. Veja então aqui que a gente tem três vetores no plano e três vetores com tamanhos com módulos diferentes, certo, pessoal? Uma outra característica diz respeito sobre a direção desses vetores, que é basicamente a linha no qual esse vetor atua, ou seja, ela pode ser inclinado, horizontal ou vertical. E a gente tem também o sentido desse nosso vetor, que é para onde o nosso vetor aponta. Beleza, pessoal? Bom, esses conceitos são bem importantes, então é até bom que a gente coloque aí, tome nota dessas três características. A primeira, como a gente viu, é o módulo, que diz respeito ao tamanho do nosso vetor. A nossa segunda característica para definir um vetor é a nossa direção, que pode ser vertical, horizontal ou inclinado. E a gente tem também uma outra característica que a gente precisa para definir o nosso vetor, que é o sentido, que é para onde o vetor aponta. Beleza, pessoal? Além disso, um outro conceito importante diz respeito sobre a notação, pessoal. A gente tem dois tipos de notação: a notação vetorial, que é aquela na qual eu represento o meu vetor por uma letra minúscula, como por exemplo U, e em cima desse U uma setinha. Isso é a mesma coisa que eu escrever os pontos que definem o meu vetor, então por exemplo AO, também com uma setinha aqui em cima. E uma outra notação, pessoal, a notação de Grassmann, na qual é a mesma coisa que eu pegar esses meus dois pontos que definem o meu vetor, escrever eles como uma diferença entre esses pontos. Beleza, pessoal? E uma outra característica, um outro conceito bem importante é sobre a soma de vetores, pessoal. Aqui na soma de vetores vale a nossa propriedade associativa, ou seja, A mais B igual a B mais A. Mas aqui, pessoal, é importante a gente prestar atenção, principalmente quando a gente estiver interpretando e resolvendo um exercício, quando a gente estiver representando esses vetores. Então, por exemplo, quando eu tiver uma soma de vetores U mais V, que vai ser igual a W, eu sempre vou ter que pegar esse meu segundo cara aqui, esse meu V, e colocar a origem desse meu vetor V coincidindo com a extremidade do meu vetor U. E daí, pessoal, sai o nosso W, a nossa soma, ela vai sair da origem do meu vetor U e vai chegar na extremidade do meu vetor V. Então, pessoal, se eu escrever, por exemplo, V mais U mais W, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu vetor V, ele vai estar aqui, e o meu vetor U, que eu preciso colocar na extremidade do meu vetor V. Então, vamos pegar aqui o meu vetor U e vamos colocar ele na extremidade do meu vetor V. E da onde sai o W, pessoal? Nosso W vai sair da origem do V e vai chegar até a extremidade do meu vetor U. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Perceba então, pessoal, que as características de módulo, direção e sentido de todos esses vetores são conservadas, certo, pessoal? Então esse é só um ponto de atenção quando a gente estiver resolvendo os nossos exercícios. Então, dito isso, pessoal, dados os nossos conceitos fundamentais, a gente pode então resolver o nosso exercício. Bom, então está aqui o enunciado do nosso exercício, pessoal. Ele pede para que a gente considere um triângulo ABC, sendo x um ponto pertencente ao lado AB de tal maneira que o vetor x menos a seja igual a 3/4 do vetor b menos x. E ele pede então para que a gente escreva o vetor x menos c em função dos vetores a menos c e b menos c e que a gente interprete graficamente esse nosso resultado obtido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse exercício vai ser representar esse nosso triângulo graficamente. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Tenho aqui nosso triângulo ABC, AE. Então, esse vértice aqui eu vou chamar ele de A, esse vértice de B e esse vértice aqui em cima de C. Além disso, no enunciado do exercício, ele também fala que o vetor x menos a, que é a mesma coisa que a para x, é igual a 3/4 do vetor xb. Então, o que ele está dizendo, pessoal, é que o nosso x ele está mais ou menos por aqui, meio que de forma exagerada, né? E com isso a gente consegue desenhar o segmento CX. Tá certo, pessoal? E uma coisa que a gente consegue fazer para resolver o nosso exercício de forma mais intuitiva, de forma mais fácil, é escrever todos esses vetores que estão no enunciado do nosso exercício. Então, na notação de Grassmann, eu posso escrever esses vetores numa notação vetorial. Então, o primeiro vetor que a gente tem, pessoal, é o vetor x menos a. Então, o nosso vetor x menos a, ele é a mesma coisa que AX, vetor AX, e esse nosso vetor AX eu vou chamar ele de U. Então, graficamente no nosso triângulo, nosso vetor U é esse cara aqui, com origem em A, extremidade em X. Esse é o nosso vetor U. Um outro vetor que a gente tem, pessoal, é o vetor X, na verdade B menos X, né, pessoal? Que é a mesma coisa que XB. E esse nosso vetor XB, eu vou chamar ele de V. Do nosso triângulo, esse vetor XB que eu estou chamando de V, é esse cara aqui com origem em X, extremidade em B. Esse cara aqui vai ser o nosso vetor V. Outro vetor que a gente tem é o vetor A menos C, que é a mesma coisa que CA. E esse meu vetor CA, eu vou chamar ele de Z. Então, o nosso vetor Z, aqui no nosso triângulo, ele é esse cara aqui com origem em C e extremidade em A. Então, tá aqui nosso vetor Z. Outro vetor que a gente tem é o vetor B menos C, que é a mesma coisa que CB, e esse vetor aqui eu vou chamar ele de Y, vetor Y. Nosso vetor Y, quem é esse cara aqui com origem em C e término aqui em B, vetor Y. E por fim, não menos importante, a gente tem o nosso vetor X menos C, que é a mesma coisa que CX. E esse CX eu vou chamar então de W. Nosso W vai ser esse cara aqui, com origem em C e extremidade em X. Esse é o nosso vetor W. Beleza, pessoal? Então perceba, o exercício ele quer que a gente escreva o nosso vetor x menos c
ou seja, o nosso vetor cx, que no nosso caso a gente está chamando de quê, pessoal? De w, em função dos vetores a menos c, ou ca, que no nosso caso é z, esse cara aqui, e b menos c, que é y, né, pessoal? Então vamos até anotar isso aqui, que ele quer que a gente escreva w em função de z, do vetor z, e do meu vetor y. Para que a gente escreva esse nosso vetor w em função de z e de y, ele dá para a gente uma relaçãozinha aqui no nosso enunciado, que a gente vai estar usando então para tentar, né, deixar o nosso w em função de z e de y, que no caso ele fala que x menos a é igual a 3/4 de b menos x. Em outras palavras, pessoal, na nossa notação vetorial, ele fala para a gente que u, que no nosso caso a gente estava chamando ali de x menos a, ou ax, é igual a 3/4 b menos x, a gente falou, a gente está chamando b menos x de v. Então u é igual a 3/4 do vetor v. Certo, pessoal? Então essa equação que eu estou chamando de 1 é a que vai dar o caminho aí para que a gente escreva w em função de z e de y. Perceba, pessoal, que então eu vou ter que substituir esse meu u aqui e esse meu v por z e por y. Então, o que eu posso fazer aqui? Nesse caso, no nosso vetor u, de que forma eu posso escrever esse nosso vetor u, pessoal? Então, eu vou colocar aqui. Perceba que o nosso vetor u, pessoal, ele pode ser escrito aí como uma soma de vetores, né, pessoal? No caso, a soma de w mais o inverso do nosso vetor z. Por que o inverso do nosso vetor z? Porque perceba, pessoal, se a gente lembrar da nossa regrinha, eu tenho que ter a origem do meu vetor resultante, no nosso caso u, ela tem que coincidir com a origem do nosso vetor z. Então eu tenho que mudar o sentido desse nosso vetor z. Então o que eu faço? Eu vou falar que u vai ser o inverso de z, ou seja, menos z, mais o nosso vetor w. Porque dessa forma, pessoal, invertendo então o sentido do nosso vetor z, a extremidade ela fica aqui em cima do nosso vetor z. Então perceba que eu tenho a extremidade coincidindo com a origem do meu vetor w, e essa soma vai resultar em um vetor u tal que a origem do meu vetor u coincida com a origem do meu vetor z e coincida também com a extremidade do meu vetor w. Com isso a gente pode escrever u, que vai ser igual ao inverso de z, ou seja, menos z, mais w. Beleza, pessoal? Então, na nossa equaçãozinha 1, se a gente quiser reescrevê-la aí com o que a gente tem agora, nosso u vai ser igual a menos z mais w. E isso vai ser igual a 3/4 de v, né, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer agora é pegar esse meu w e também escrever como uma outra soma de vetores, que no nosso caso a gente pode fazer a mesma coisa ou coisa parecida com o que a gente fez para escrever o nosso u, né, pessoal? O que eu preciso fazer? O que dá para a gente fazer? Dá para a gente inverter esse nosso vetor w, ou seja, mudar o sentido dele e colocar a extremidade dele aqui em cima, para fazer essa extremidade coincidir com a origem desse meu vetor y, e com isso eu poder escrever o meu vetor v, que está aqui, né, com a origem em x e a extremidade em b, em função de w e de y. Então, pessoal, o nosso vetor v vai ser então menos w mais nosso vetor y. Jogando nessa nossa equação aqui de cima, o que a gente vai ter vai ser menos z mais w, que vai ser igual a 3/4 de v. Ou de v, que no nosso caso vale o que, pessoal? Menos w mais y. Certo, pessoal? Então perceba
que nessa equação que a gente chegou aqui embaixo, eu consegui, de certa forma, escrever essa relação que foi dada no nosso enunciado aqui em cima, apenas com as variáveis que a gente precisava, né? Que no caso era w, z e y. E agora, pessoal, basta basicamente a gente isolar o nosso vetor w para que a gente escreva ele em função de z e de y. Então, para isso, pessoal, eu vou pegar esse meu z que está aqui com sinal de menos, vou passar ele aqui para o lado direito da equação, e além disso eu vou aplicar aqui uma distributiva do nosso 3/4 aqui no que está dentro desse parênteses. Então, vamos escrever isso aqui embaixo, pessoal. A gente vai ter w, que vai ser igual a z, que estava negativo, passou positivo, mais 3/4 de menos w, mais 3/4 de y. E aí, pessoal, o que eu posso fazer é passar esse 3/4 vezes menos w para o lado esquerdo da equação para eu isolar o meu w, não é verdade? Então, vai ficar w, esse w aqui que está do lado direito, ele é menos 3/4 vezes w, ele vai passar para o lado esquerdo, somando, né, com sinal positivo, 3/4 de w, que vai ser igual, então, a z, vetor z, mais 3/4 de y. Beleza, pessoal? Então, somando w com mais 3/4 de w, a gente tem 7/4 de w, e isso vai ser igual a z mais 3/4 de y. Então, passando aqui o nosso 7/4 aqui para o lado direito da equação, para eu isolar o meu w, a gente vai ter então w vai ser igual a 4/7 de z mais 4/7 vezes 3/4 de y. Então, esse cara vai cortar com esse, né, pessoal? Eu vou ter, então, que w vai ser igual a 4/7 de z, do vetor z, mais 3/7 do vetor y. Com isso, a gente conseguiu, pessoal, escrever o nosso vetor w em função de quem? De z e de y, que era o que a gente necessitava aqui no enunciado do nosso exercício, né? Ele pedia para que a gente escrevesse w em função de z e de y. Como o exercício ele foi dado na notação de Grassmann, pessoal, a gente também vai passar essa equaçãozinha aqui que a gente chegou para a notação de Grassmann. Basta a gente lembrar que w, na verdade, w quem era, pessoal? Nosso w era igual ao vetor cx, que é igual a x menos c. Então, o nosso w ele é igual ao nosso vetor cx, que na notação de Grassmann fica igual a x menos c. A gente tem também o z. Quem era o nosso z, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Nosso z é o nosso vetor ca, que na notação de Grassmann fica a menos c. Então, z é igual a ca, que vai ficar a menos c na notação de Grassmann. E por fim, a gente tem o nosso vetor y. Vamos dar uma olhada quem era o nosso vetor y. Nosso vetor y era b menos c, ou o nosso vetor cb. Então, y é igual ao vetor cb, que é a mesma coisa que b menos c. Com isso, pessoal, substituindo então para que a gente volte a notação de Grassmann, para que a gente
Substitua aqui nessa equação, como é que vai ficar, pessoal? Portanto, deixa eu escrever de outra cor. X menos C vai ser igual a 4/7 vezes A menos C mais 3/7 de B menos C. Beleza, pessoal? Com isso, a gente chega aí ao final de mais um exercício, né? Escrevendo, então, conforme o exercício pedia para a gente, o nosso vetor x menos c, em função dos vetores a menos c e b menos c. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e aproveite para assistir os nossos outros exercícios de cálculo vetorial e de cálculo diferencial integral. Agradeço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.